a esse assunto, né? As pessoas têm ou ignorado ou simplesmente achado ou julgado que não tem a devida importância. E às vezes a gente escuta algumas expressões como ouvimos recentemente, né? E eu tenho ouvido já há muito tempo, mas é só música. Já ouviu isso? Mas tudo isso por causa de música. É só música. Irmãos, não é só música, da maneira que nós temos visto já, desde o nosso encontro ontem à noite, né? Não é apenas música, né? Eu vou colocar aqui onde exatamente nós paramos ontem. Na verdade, o grande e maior problema na vida de um crente e na vida de uma igreja não é música. É um dos, pode se tornar um, mas não é o maior. Existem outras questões bem difíceis de se lidar dentro de uma igreja ou na vida cristã. Mas, irmãos, o que eu tenho observado ao longo de alguns anos é que se a questão da música, a questão do louvor, da adoração dentro da igreja ou na vida do cristão tem sido um problema, se um crente ou uma igreja já tem perdido a batalha nessa área da sua vida, olha, significa que é um problema muito maior lá dentro que precisava ser tratado e não está sendo. Porque é uma porta, infelizmente, pela qual Satanás tem infiltrado o mundo na vida de um crente ou até algumas igrejas. Só recapitulando um pouco o que nós falamos ontem, que onde chegamos, né? Porque chegamos até aqui e temos que definir o que é música cristã ou tirar um tempo para nós estudarmos biblicamente o que é música cristã, se há tantos anos atrás, né, nem precisaria fazer essa pergunta. O que é música que o cristão pode ouvir, né? Primeiro, houve aquele afastamento dos crentes, houve aquela conformidade com o mundo fazia a sua pressão, de repente a igreja foi procurando, né, os modelos do mundo, as maneiras do mundo se comportar, métodos mundanos. Música mundana não demorou também para algumas igrejas buscarem. E faltou também base bíblica, né? Defesa bíblica, porque a Bíblia nos tem princípios que nos protegem contra esses ataques do mundo. Aí nós chegamos e falamos que uma grande incentivadora disso dentro das igrejas tem sido um movimento, né? Um estilo musical chamado música cristã contemporânea. E nós vimos que eles têm duas grandes bases, duas grandes colunas. A primeira é que música é neutra, ou seja, música não comunica nada de ruim nem nada de bom. Portanto, eu posso escolher qualquer ritmo, qualquer estilo musical e tudo bem. É só colocar uma letra santa que tudo bem, porque a música em si não vai atrapalhar em nada. A gente viu que isso é cientificamente errado, musicalmente errado e até biblicamente errado, né? Porque a música nos influencia sim. Nós vimos essas três defesas ontem e a gente só pincelou, irmãos. Como o pastor mesmo falou, é pouco, 2 dias para tratar sobre esse assunto em profundidade. E até eu fiz um desafio para os irmãos. Eu não sei se alguém lembrou, se alguém conseguiu fazer, né? Uma pesquisa rapidinha sobre a influência da música. Alguém conseguiu fazer? Eu sei que foi pouco tempo, né? Mas se alguém conseguiu fazer, eu não quero deixar para trás a sua pesquisa. Não? Fica para uma próxima. Mas pesquise, irmãos, a influência da música em nós. Você vai se maravilhar do tanto de coisas que você vai descobrir a respeito da influência, ou benéfica, ou até mesmo maléfica, da música. Então, sim, ela tem uma influência em nós. E a segunda grande coluna, ou grande defesa da música cristã contemporânea, é de que a música é basicamente evangelismo. Então, a gente quer atingir as massas, alcançar as multidões com a música. Na prática, é o que eles têm feito, né? E justificado desta forma. Aí nós vimos, olha, se o objetivo final de toda a música que nós fazemos é alcançar as multidões, se o alvo é esse, olha, vai-se para qualquer lugar para tentar justificar qualquer coisa. E aí nós vimos ontem à noite, né, onde, infelizmente, irmãos, é triste, né?
Alguns grupos já têm chegado, até voltar algumas dessas telas, né, que eu mostrei ontem. Infelizmente, aonde algumas pessoas têm chegado nessa defesa de que tudo vale porque o fim é para alcançar as multidões. Aí abaixam os padrões, né? Afrouxa a moralidade, e algumas pessoas poderiam dizer: pastor, mas eu não conheço muitas igrejas que estão fazendo isso aí que você está mostrando, né? Mas, irmãos, uma vez que começa a abrir mão dessa área, uma vez que começa a afrouxar e eliminar os padrões firmes que a palavra de Deus nos apresenta para nos defender disso aqui, e começa a abrir apenas algumas brechas, não demora muito, irmãos, até chegar ali. E infelizmente eu conheci muitas igrejas que começaram só abrindo algumas brechas, e de repente hoje, após alguns anos, alguns já estão até envolvidos com esse tipo de coisa que a gente acabou de ver. É inevitável, irmãos. O nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. As doses de mundanismo que a gente vai acrescentando na nossa vida, o nosso interior, que é carnal, vai querer mais e mais e muito mais com o passar do tempo. E não vai se satisfazer com aquela brechinha que foi aberta. Vai querer abrir a porteira toda, né? Uma vez eu ouvi uma história, antes de nós começarmos, vou contar. Alguém falando a respeito de que Satanás, o nosso grande inimigo, ele quer apenas um pequeno espaço na nossa vida. Ele quer apenas colocar uma cunha. Quem sabe aqui o que é uma cunha? É? Se eu estiver errado, depois alguém me explica direito, mas eu aprendi assim. Por exemplo, você tem lá a enxada, né? Aí você tem a enxada, tem a peça de metal da enxada, que eu esqueci o nome, não sei se é cabeça ou é... a peça de metal que vai no chão, né? Que corta lá o mato. E tem o cabo da enxada de madeira. E, raríssimas vezes, o cabo de madeira encaixa perfeitamente ali na peça para encaixar, né, a peça de metal da enxada. O que é necessário fazer na maioria das vezes, pelo menos? Pega ali a ponta do cabo, né, de madeira assim, e faz uma fenda, né? Faz uma fenda assim, e daí pega um outro pedaço de madeira menor e encaixa naquela fenda, né? E à medida que você vai batendo aquela madeirinha menor, a fenda vai abrindo, né? E vai encaixar melhor na peça da enxada e vai ficar bem firme. Irmãos, muitas vezes Satanás e a influência mundana não vai entrar como um trem na sua vida, assim, arrasando você de uma vez. Vai querer apenas uma pequena fenda. E onde o inimigo conseguir encaixar uma cunha, ele ganhou a batalha, porque de vez em quando ele só precisa dar uma batidinha ali. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E vai se ajustando aos propósitos dele, né? Aos padrões deste mundo, a tudo que nos afasta de Cristo e da moralidade do cristão. Ele vai só de vez em quando aumentando a influência aos poucos, uma pequena batidinha, e aquilo vai se encaixando ao agrado dele e nos afastando daquilo que agrada ao nosso Deus. Então eu sei que muitas daquelas coisas que eu coloquei aqui são chocantes e a gente não tem visto nas nossas igrejas, mas olha, eu não sei vocês, mas eu conheci algumas que começaram com pouco, e com o passar do tempo a influência foi aumentando e alguns estão lá, estão daquele jeito, triste. Zé, precisamos falar a língua do mundo, inclusive musicalmente, para ganhá-lo para Cristo? Não precisamos. Nós precisamos apresentar o Evangelho com o testemunho que é exigido de santidade, de temor a Deus, sem misturar com influência mundana de forma alguma, né? Alguns textos que podem nos ajudar a ficar afastados dessas influências. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A palavra todo é tão clara, é tão óbvia na nossa língua, que a gente nem precisa definir, né? O que significa todo ou tudo?
Não precisa nem explicar, pastor. A gente sabe que todo é todo e tudo é tudo, né? Todo o vosso procedimento não se moldar às paixões da velha vida, as paixões que nós tínhamos anteriormente. Só algumas áreas que normalmente a gente toca ao falar desse assunto, né? Por exemplo, alguns lugares que a gente acessa na internet, né? Olha, talvez fazia sentido na velha vida, sem Cristo, eu saía acessando diversos sites de sujeira pela internet, mas hoje não. É uma área do meu novo procedimento, da minha nova vida, que eu não posso ceder. Eu tenho que permanecer santo. Amizades. Se antes, na velha vida, eu tinha amizades, né? Parceiros, amigas, amigos, que me levavam a fazer o mal, porque a própria palavra de Deus diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Se eles me levavam para lugares errados, para praticar pecados, para me comportar de maneira que desagrada a Deus, olha, hoje, nessa minha nova vida, nesse meu novo procedimento, eu não posso permanecer com essas amizades nem permitir que eles me influenciem mais dessa maneira. Isso a gente pode incluir a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de se comportar, os nossos relacionamentos. Nesta nova vida, tudo é novo e eu não posso me moldar às paixões antigas. E todo o vosso procedimento, claro que lá dentro está a música também, está a questão do nosso louvor. Eu não posso escolher uma maneira mundana, ou que se aproxima do mundo e se afasta de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Não dá, não tem como. Temos também ali Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, esse tem sido o plano de Deus desde sempre. Cada dia da vida do crente, ele está sendo moldado por Deus à imagem de Jesus Cristo. Cada dia de vida nosso, esse é o plano de Deus. Deus está empenhado em fazer isso em nossas vidas, através da sua palavra, o seu Espírito que habita em nós, né? A nossa parte, a nossa obediência a Deus, as nossas escolhas de honrar a Deus e não ao mundo. Dia a dia estamos sendo moldados à imagem de Cristo. E qual é a imagem de Cristo, irmãos? É mundano? É carnal? Não. Então, como é que eu vou escolher coisas mundanas e carnais, estamos falando só da música agora, né? Para a minha vida, sabendo que isso não vai cooperar, não vai me ajudar a moldar a imagem de Cristo em minha vida. Não tem como, né? Eu sei que é meio chocante o que eu vou falar, e eu sei porque quando eu lancei falei isso lá na minha igreja, no estudo que estamos fazendo, alguns irmãos me olharam assim com uma cara, né? Mas já que estamos falando da imagem de Cristo e nós sendo moldados à imagem de Cristo, você imaginaria, você consegue nesse momento imaginar o Senhor Jesus lá na glória, sentado à destra do Pai, e diante do trono santíssimo de Deus está acontecendo um baile funk, e as pessoas estão requebrando e fazendo toda aquela sujeirada, como a gente sabe que acontece? Tem uma escola, você imagina uma escola de samba, como a gente tem lá no Rio de Janeiro, né, em São Paulo e outros lugares, desfilando daquela maneira lasciva, imoral, sensual, diante do trono de Deus, lá na glória. Você imagina o Senhor Jesus Cristo desfilando ali no meio? Ou no meio daquele baile funk? Ou numa roda de pagode? Ou tirando o pé no chão, igual falam no axé? Não tem como, não é? Nós sabemos pela palavra de Deus o caráter do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada disso nos molda a imagem de Cristo. Para que então que a gente está... eu digo, algumas pessoas, né? Alguns crentes, infelizmente, estão trazendo essas coisas para suas vidas cristãs e dizendo que está tudo bem. Lembra, né? Primeiro, eles dizem que a música não influencia. Então, para eles faz sentido. Mas só faz sentido para eles, porque a gente viu. Não, a música influencia sim. Ou eles dizem, não, mas se é para a gente alcançar multidões, se é para evangelismo, tudo bem, a gente faz algumas concessões. De forma alguma. Deus nunca compactuou com isso.
Deus nunca disse, usa do mundo para tirar as pessoas do mundo, de forma alguma. Continuando, Gálatas 4, versículos 8 e 9. Alguém pode ler esse versículo para nós? Pode ler se você consegue enxergar dali ou da Bíblia. Gálatas 4, versículos 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? O apóstolo Paulo, eu sempre digo, né? Ele não mediu as palavras quando ele se dirigiu aos Gálatas. Ele viu que eles estavam numa situação muito perigosa, fazendo coisas seríssimas e perigosas para a vida da igreja, e ele foi bem duro com esses crentes ali da Galácia. Ele disse aqui nesse trecho, irmãos, vocês antes serviam a deuses falsos, né? Vocês não conheciam a Deus, Deus verdadeiro, então isso fazia parte da velha vida. Mas agora, irmãos, vocês são conhecidos de Deus. Vocês conhecem a Deus e são conhecidos por Ele. Vocês são salvos. E aí vem a pergunta que eu destaquei ali. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Irmãos, vocês estão querendo voltar àquelas coisas da velha vida, fracas, pobres, que escravizavam vocês naquela velha vida. Uma vez sendo libertos, Deus os conhecendo e sendo conhecidos de Deus, como vocês estão querendo voltar para aquelas velhas coisas? E o apóstolo Paulo, no outro texto do livro de Gálatas, chama eles de insensatos, porque eles estavam fazendo isso. Estavam querendo voltar à velha maneira de adorar a Deus, misturar o cristianismo com judaísmo e circuncisão e ofertas, e Paulo estava dizendo, não, isso passou. Não é necessário voltar para essas velhas coisas. Não vos prendam aquelas coisas fracas e pobres de antigamente, antes da velha vida, porque aquilo escravizava vocês. Vocês querem voltar mesmo, Gálatas, para aquilo? É a mesma pergunta para nós, irmãos. Uma vez hoje salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, a gente vai querer voltar às velhas práticas, ao velho linguajar, aos velhos vícios, às velhas amizades que nos inclinavam para o pecado e uma vida de pecado, aos velhos hábitos, às velhas músicas. Como? Não combina com a nossa nova vida, irmãos. Isso para mim é tão claro. E eu não entendo, né, como alguém pode desconsiderar princípios tão poderosos na palavra de Deus como esses para defender música mundana dentro da igreja. Mais um, nós conhecemos bem, a gente começou o estudo falando sobre Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este século. Um cristão que ouve e canta música mundana não vai parecer um cristão melhor. Vai parecer um mundano. Vai colocar a massa do bolo numa forma quadrada, vai ficar quadrado, não vai ficar redondo. É? Não tem como. Não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, o apóstolo Paulo diz em outro lugar, tem que ser a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo, irmãos? Não está alinhada com este mundo, nem com os padrões deste mundo, com as tendências deste mundo. Por mais que sejam tendência, por mais que sejam fama, por mais que está em alta, né? O crente não deve ir atrás dessas coisas, porque vai se afastar do plano de Deus, que é se conformar à imagem de Cristo. E aí fica a pergunta, né? O que é música cristã, então? O que é música cristã? Como é que nós podemos definir biblicamente? Porque achismo não tem lugar aqui, né? Eu acho, você acha uma coisa, mas biblicamente, o que é música cristã? Não podemos definir o que é música cristã até que a gente entenda completamente das Escrituras o que é um cristão, né? Música cristã não é música que o cristão ouve, que o cristão adota para a sua vida, que o cristão tem na igreja para louvar a Deus.
Então, vamos ver primeiro da Bíblia o que é um cristão, antes de definir o que é música cristã. Aí vão aparecer algumas referências aqui que eu vou pedir a ajuda dos irmãos, tá? 2 Coríntios 5,17, quem poderia ler para nós? Pode ir. Irmã aqui, obrigado. Daqui a pouco, tá? 1 João 5,4, irmã ali, obrigado também. 1 Pedro 1, 14 a 16, a gente já leu, mas alguém pode ler mais uma vez para nós? Está lá atrás. E Romanos 8, 29, quem poderia fazer a leitura desse aqui? Romanos 8, 29, irmã aqui, obrigado. Vamos lá? O que é um cristão segundo as Escrituras? Eu peguei só 4 versículos, irmãos, mas a Bíblia define muito bem claramente o que é um cristão, né? Mas 2 Coríntios 5,17 nos diz o quê? 1 Coríntios? 2 Coríntios 5,17. Ah, deu uma cortadinha ali, né? Eu acho que meu computador espichou aqui. É 2 Coríntios 5,17, 1 João 5,4, 1 Pedro 1, 14 a 16 e Romanos 8, 29. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ok. Sei que nem todos estão lendo, né? Mas presta atenção na leitura desses irmãos que vão ler agora. 1 João 5,4 nos diz: Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Pedro 1, versículos 14 a 16 nos diz: Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Obrigado. E Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, só nesse apanhado de 4 referências, temos diversas outras que confirmam o que nós vamos ver aqui, até acrescentam outras informações importantes, mas por conta do tempo vamos ficar com essas aqui. De acordo com 2 Coríntios 5,17, um cristão é uma nova criatura. Um cristão é alguém que literalmente nasceu de novo, não é? Nasceu de novo na família de Deus e se tornou uma nova criatura, um novo ser, onde as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. É uma nova criatura. De acordo com 1 João 5,4, um cristão é alguém que tem vitória contra o mundo. Não é alguém que está sendo engolido pelo mundo, vencido, né, derrotado pelo mundo, e nem alguém que está batalhando lado a lado com o mundo, incentivando as coisas do mundo, testificando com a sua vida, né, com seu testemunho a respeito do mundo. Não. O cristão é alguém que está batalhando contra e tendo vitória contra o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo, que nos diferencia totalmente das coisas deste mundo, né? De acordo com 1 Pedro 1, 14 a 16, um cristão é um santo, no sentido de separado do mundo. Deus literalmente nos tirou, nos arrancou deste mundo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Literalmente, ele nos separou de toda essa sujeirada do mundo. Então, o cristão não é alguém que está de novo de braços dados com o mundo, caminhando junto, mas está separado do mundo. E de acordo com Romanos 8, 29, um cristão é alguém que é a imagem de Cristo. Não é a imagem do mundo. Não é o espelho daquilo que é carnalidade, mundanismo. Não, o cristão, verdadeiramente cristão, é a imagem de Cristo. É para ser da seguinte forma: alguém olhar a vida do cristão
E muitas vezes sem ele abrir a boca e identificar ali alguém diferente. Pelo testemunho silencioso saber essa pessoa é diferente. Talvez não vai saber que é literalmente um cristão, mas essa pessoa não se envolve com as coisas deste mundo. Essa pessoa tem um viver correto, essa pessoa age com justiça, ela é honesta, tudo que ela fala é verdade, é sim, sim, não, não. Ela é modesta, ela não chama atenção para si mesma de maneira errada. Por quê? A gente está mostrando Cristo, que é tudo isso, né? Que é puro, tudo que é puro, santo, agradável, que há louvor. Tudo isso é a imagem de Cristo que tem que estar refletida na vida do cristão. Então, o que é um cristão? Uma nova criatura. Alguém que tem vitória contra o mundo. Santo, ele é separado do mundo e sua influência e é a imagem de Cristo. Muitos crentes contemporâneos, né, essa palavra é bonita, né, contemporâneos, ou da atualidade, eles colocam ênfase demais sobre o cristão, ao invés de colocar a ênfase sobre Cristo. Concorda? É muito mais o que agrada ao cristão, o que satisfaz ao cristão, e aonde Cristo está no meio disso tudo. E o que agrada a Cristo, e os padrões que Cristo nos apresenta na sua palavra. Ah, mas a ênfase está no cristão, e não no Cristo. O problema, com muita música cristã contemporânea, essas músicas gospel e essas músicas mais mundanas do que cristãs, né? É exatamente este. O foco está no cristão contemporâneo. O que agrada, né? Muitos vão dizer, talvez nem todos, mas muitos, eu já vi muitos falando, né, que os tempos são outros, né? As pessoas mudaram, os gostos são diferentes, estilos musicais novos foram inventados, e a gente não pode ficar atrás, atrasados, a gente tem que ir abraçando essas coisas. Não, não tem, irmãos. Porque Deus não mudou, seus padrões não mudaram, e o cristão também continua sendo a mesma imagem de Cristo. Não afrouxou nada, né? Mas para muitos o mundo mudou, vamos acompanhar, vamos agradar as novas gerações. Mas não é bem assim, né? Biblicamente falando, o mundo, irmãos, precisa ver o contraste. E eu fiz um contraste em cima da palavra contraste, né? Para destacar mais ainda. O mundo precisa ver contraste entre o seu caminho, que é o caminho da carne, o caminho mundano, né? E o nosso caminho, que é o caminho do Espírito. O mundo tem que enxergar esse contraste na vida do cristão. Tem que enxergar esta diferença. Quanto mais excelentes forem nossos métodos, e métodos, eu coloquei ali a definição, é nosso testemunho de vida cristã. Tudo que nós fizermos como cristãos neste mundo, quanto mais nós fizermos de maneira para agradar a Deus, e isso inclui até a nossa música cristã, maior será o contraste. E qual é o contraste que Deus sempre quis na vida do seu povo, que é esperado hoje na vida da igreja, do crente de hoje, e que o próprio Senhor Jesus Cristo já disse, sejam diferentes desta forma. Consegue enxergar ali? Luz e sal. Jesus Cristo chamou a atenção de todos os crentes para isso. É o contraste que se espera na vida do povo de Deus. Luz e sal. Lê para nós, alguém, por favor, Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, versículos 13 a 16. Quem encontrar primeiro pode ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavras do Senhor Jesus Cristo para todos os crentes. Olha, vocês são o sal da terra. Sal a gente sabe. Quando não tem um alimento, todo mundo sabe, né?
Já esqueceu de fazer um arroz, um feijão, uma carne? Esqueceu do sal? Acho que quase toda dona de casa, pelo menos no começo, né? Com o tempo a gente vai ficando mais esperto. Mas no começo, quem sabe, do casamento, né? As primeiras vezes que fez o arroz, o feijão, né? Quem nunca, né? Esqueceu de colocar o sal. Não dá para disfarçar. Todo mundo percebe, né? Quando não tem sal. Jesus Cristo falou, olha, se o sal perde o seu sabor, né? Se perde essa sua propriedade de trazer contraste, de fazer a diferença no meio do alimento, ele não presta para mais nada. Sabe para que ele presta? Para ser jogado no chão e ser pisado. E na época lá de Cristo era o que acontecia, né? Eu não entendo exatamente como é que o sal perdia o sabor. Alguma coisa acontecia, misturava com alguma outra coisa, ou da maneira que eles guardavam, não sei. O sal perdia o sabor em algumas ocasiões. E eles não tinham o que fazer com aquele sal além de jogar no chão. Não tinha asfalto, não tinha brita. Quando tinha sal, eles jogavam em cima da terra ali de barro, né, e fazia pavimento para as pessoas pisarem em cima. Irmãos, isso traz uma analogia tão poderosa para nós também. Porque vocês já perceberam quanto o mundo gosta de pisar nos cristãos? O quanto satisfaz ao mundo pisotear os crentes e a igreja de Cristo e ridicularizar os crentes. É só dar razão. É só se comportar de uma maneira que o próprio mundo sabe que os crentes não se comportam. Eu vi há uns 2 anos atrás, recentemente eu falei uma mensagem da igreja, eu lembrei dessa reportagem. Uma reportagem que falava sobre um traficante que foi preso. Se não me engano, foi no Rio de Janeiro. E o título da reportagem trazia em letras imensas, assim, né? Traficante evangélico é apreendido pela polícia. Eu olhei aquela reportagem e fiquei, mas gente, a gente já viu algum dia traficante budista apreendido? Já viu? Traficante espírita, traficante católico, traficante do candomblé, traficante confucionista, sei lá, qualquer outra religião, mas fizeram questão de colocar traficante evangélico, porque é prazeroso para o mundo pisar no cristão. É só o crente perder o seu sabor, é só o crente deixar de ser um contraste neste mundo, deixar de apresentar a Cristo, e o mundo vai pisar com gosto. Com gosto. Luz tem que ser luz. E luz é feita para ficar lá no alto, né? Cristo mesmo diz, é para colocar lá em cima do velador e iluminar tudo. Não é para colocar embaixo de um balcão, embaixo de uma cama, onde não vai iluminar. Um crente sendo a luz do mundo é para fazer a diferença no mundo inteiro, é para mostrar para o mundo Cristo através da sua vida. Mas de novo, irmãos, a gente só vai cumprir isso que Cristo espera de nós se nós mantivermos esse contraste. Mas se nos meus relacionamentos eu me aproximo do mundo, se com as minhas amizades eu me aproximo do mundo, nos meus divertimentos, aonde eu vou, com quem eu vou, eu me aproximo do mundo, nas coisas que eu estou assistindo, acessando na internet, se tenho vício, se eu tenho vestimenta inadequada para um cristão, na minha música, se eu me aproximo do mundo, eu deixo de ser esse contraste aqui. Essa luz se apaga, esse sal perde o sabor. E é muito triste. É muito triste quando isso acontece. Quando falamos de música cristã, nos referimos então como a música está se assemelhando a Cristo. E não estamos nos referindo ao apelo para o crente de hoje. Então, música cristã não é a música que agrada ao crente, a música que o crente gosta, especialmente o crente de hoje, né? O crente moderno, o crente contemporâneo. Não. Música cristã é a música que está se assemelhando a Cristo. Ok? Pastor, quanto tempo eu tenho ali, só para não me perder? Ali acho que é 10h30 agora, né? Vamos ficar mais uns 15 minutos. 15 minutos, tá bom. Vou tentar. E não estamos nos referindo ao apelo para o crente de hoje. Podemos saber, a partir da palavra de Deus e do testemunho do Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, testifica com o nosso espírito, né?
podemos saber pela Bíblia o testemunho do Espírito Santo em nós, se estamos ou não sendo semelhantes a Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia não vai ter lá: não escutareis nem cantareis música axé na sua vida, nem na igreja. Tem na Bíblia isso bem específico dessa forma? Não. E é desonesto eu esperar que tenha na Bíblia isso, né? São coisas tão atuais, tão da vida moderna, né? Surgiram nesse século algumas, não tem lá na Bíblia. E eu fico assim chateado, para não usar outro termo, né? Muito chateado com algumas pessoas que dizem: me diz aí um versículo na Bíblia que fala que eu não posso ouvir essa música. Aí ele espera que tenha lá escrito: não escutareis música rock. João capítulo 23. Não tem mesmo, irmãos. Não tem um versículo que fala especificamente. Mas a palavra de Deus, que é mais atual que o jornal de amanhã, lembra? Ela está cheia de princípios que nos ajudam a ficar longe da influência do mundo em nossas vidas. Ela está repleta de princípios. Não só para nos proteger contra músicas, né, e estilos atuais, mas sobre vícios específicos, né? A Bíblia não tem nada escrito sobre fumar cigarro, mas o crente fuma cigarro. Tem princípio bíblico que nos protege disso? Claro que tem diversos princípios bíblicos. E para a área de música também. Então a Bíblia e o testemunho do Espírito Santo nos deixa saber: eu estou sendo um crente semelhante a Cristo? Ou eu estou andando mais semelhante ao mundo? Né? E para encerrarmos essa parte do nosso estudo, tem esse princípio do novo cântico. Eu acho que tem um livro ali, se a minha esposa conseguir pegar na minha mochila, um livrinho verde. Boa parte desse estudo, irmãos, ao longo de anos eu tenho estudado no livro do Dr. Tim Fischer, um grande músico que veio aqui 2 vezes no Brasil na nossa conferência de música no seminário. E ele gastou parte da vida dele estudando a respeito deste assunto, a música cristã. Obrigado. E o livro é esse aqui, ó. Se você tem, se você já leu, se não, recomendo muitíssimo. O Debate sobre a Música Cristã, Dr. Tim Fischer. Excelente, excelente livro, totalmente embasado nas Escrituras, né? Defesa bíblica sustentável aqui dentro, para nos ajudar, né? A nos proteger da influência mundana nesse aspecto bem específico que é a música. E ele desenvolveu essa forma prática para a gente lembrar desse princípio aqui, que é fácil até de decorar, você vai decorar agora. Novo nascimento, nova criatura, novo cântico. Vamos repetir? Novo nascimento, nova criatura, novo cântico. Básico, dá para lembrar. Lembrou disso, lembrou de todo o estudo que a gente está fazendo aqui, tenho certeza. Novo nascimento, o texto é todo o capítulo 3 de João. Conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, né? Nicodemos foi lá e começou a conversar com Jesus, e Jesus foi puxando a conversa para o mais importante, que era João 3, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Então, novo nascimento, a salvação. Toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, pela fé, nasce de novo. Depois de um novo nascimento, se torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Todas as coisas antigas passaram. Hoje as coisas antigas se fizeram novas. De novo, vícios, maneira de falar, se falava palavrão antes, se fofocava, o que mais, hoje é diferente, hoje mudou, né? A administração das finanças, o comportamento, a vestimenta, as amizades, os lugares que frequentava, a música. Por que música sempre fica de fora, né? Mas não é. Faz parte das coisas antigas que se fizeram novas também, né? Então, novo nascimento. Alguém que nasceu de novo se tornou uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, tudo se fez novo, inclusive o cântico. E novo cântico está aí no texto que é o versículo do mês aqui da igreja, né? Eu destaquei Salmo 40, versículo 3, me pôs nos lábios um novo cântico,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse novo cântico aqui significa algo completamente diferente. No Antigo Testamento, essa palavra novo, no Salmo 40, versículo 3, no hebraico do Antigo Testamento, é a palavra kadash. E no Novo Testamento, kainos. E essa palavra é muito importante. Novo cântico. Essa palavra novo, kadash ou kainos, significa completamente diferente do anterior, na sua essência. É como se eu tivesse aqui material de escrita. Eu tenho aqui um livro e material de escrita, eu tivesse aqui uma placa de argila, como antigamente escreviam na argila, né? Completamente diferente. É um feito de papel, com tinta, impresso, e um feito de argila, que foi levado ao forno para secar, e depois alguém com um palitinho ali escreveu sobre ela. Completamente diferente um do outro. É exatamente o sentido dessa palavra, tanto no grego quanto no hebraico. Por que eu estou dando tanto destaque para isso? Porque algumas pessoas dizem, novo cântico é um novo estilo. Porque lá na época que foi escrito esse salmo, não existia samba, funk, reggae, pagode, axé, forró. Então, o novo cântico no Salmo 43 é um novo estilo musical. Não é o sentido da palavra. Está dizendo completamente diferente do anterior. E aí, nosso novo cântico, essa música que o Senhor nos dá na nossa nova vida, deve refletir, deve testificar do caráter, da essência dessa nova vida em Cristo. A nossa música deve refletir a natureza, o caráter do Deus a quem nós servimos. Nosso cântico, ou nossa música, irmãos, não deveria ser caracterizado pelo nosso antigo modo de vida ou pelo nosso antigo mestre, nosso antigo dono, nosso antigo modelo, que era Satanás. Se eu trouxer alguma coisa para a minha nova vida que reflete o meu antigo modo de vida ou Satanás, que nova vida é essa que eu estou vivendo? Cadê o contraste? Não é? Pastor, é só música. Está vendo que não é só música? Está vendo o quanto é sério o assunto? De novo, Gálatas 4, versículos 8 e 9. Já lemos, né? Eu vou passar aqui rapidinho, que vou terminar com essa declaração. Hoje à noite nós vamos deixar um pouco desse assunto tão específico, né? Sobre música, e vamos tratar de um assunto tão importante dentro do assunto desse estudo. Mas eu vou por hora encerrar com essa declaração aqui. Se um estilo de música cria sentimentos, ideias, emoções, valores ou atitudes que são reflexo de uma vida não transformada, tal música precisa estar fora da nossa nova vida. Um estilo de música pode criar sentimentos? Pode despertar sentimentos. Ideias, plenamente. Lá na Grécia Antiga, Platão, filósofo, disse: deixa eu preparar a música para um povo e qualquer um pode elaborar suas leis. Ele sabia, se eu tiver o controle da música, não importa quem tem o controle das leis. Eu, com a música, terei o controle. Um estilo de música pode despertar emoções? Sim. Musicoterapia explica isso claramente. A própria música também. Valores de certo e errado, de padrões? Sim. Lembra do relato que eu trouxe daquele músico Howard Hanson, né? Ele falou, a música pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Atitudes, pela música alguém pode mudar a sua maneira de agir, de viver? Sim. E eu sempre falo um testemunho que eu vi lá em Brasília enquanto estava dando estudo sobre esse assunto. Pastor John Mitchell.
sei se alguns irmãos conhecem, que trabalhou lá em Brasília por muitos anos, missionário americano. Enquanto eu estava dando estudo lá na igreja, eu pedi para os irmãos contarem de experiências nas suas vidas, né, de efeito da música. E ele levantou a mão e ele começou falando assim: pastor, aonde você for falar desse assunto, pode falar esse meu testemunho. E ele contou o testemunho dele. Ele disse que quando era jovem nos Estados Unidos, na faculdade, ele participava de competições de atletismo. E alguém que corre muito, né, tem que se preparar muito, tem que ralar bastante para se preparar e ganhar as corridas. E ele falou que ele colocava música no ouvido, né, para incentivar ele a correr cada vez mais rápido e se esforçar cada vez mais. Ele já era um jovem crente, mas ele foi de vez em quando colocando uma música um pouco mais agitada, música mundana, rock, algumas coisas assim. E de fato, aquela música estava ajudando ele a correr mais, né? Estava dando aquele gás, como dizem. Mas ele falou, pastor Evandro, ele falou diante de todos os crentes, não sei se a Ellen vai lembrar: foi a época da minha vida que eu mais me afastei de Deus. E eu sei que foi por causa daquela música. Música pode nos fazer mudar atitudes? Pode. Pode. Se essa música que hoje eu escuto está despertando essas coisas em mim, que estão mostrando mais a velha vida do que hoje a vida de salvo, irmão, tira da sua vida. Não tem lugar mais. Não tem como permanecer ali. Essa influência desastrosa vai fazer mal para você, para a sua família, para a sua igreja. Tira. Não tem lugar na nova vida. Não tem como. Eu sei que é algo muito íntimo, eu sei que é algo que mexe com muitas pessoas falar sobre a sua música, mas é o certo a se fazer. Se você quer ser contraste neste mundo, sal e luz, se você quer ser imagem de Cristo neste mundo e não a imagem do mundo no mundo, você precisa tomar algumas decisões bem sérias em relação a esse assunto.